Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Coisa boa é estarmos aqui reunidos, olha, para mais um trimestre das nossas revistas do PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada. E que bom saber que você curte de montão este projeto maravilhoso que tem um diferencial, é proporcionarmos aos nossos pequeninos, desde o bebê até os maiores, não é? De que eles aprendam a palavra de Deus no mesmo tema, no mesmo assunto, no mesmo livro da Bíblia que o papai e mamãe está estudando lá na escola dominical. Coisa boa! E que bom saber que todo esse material, os recursos didáticos, as ideias que a gente compartilha com você, tudo isso, muitos professores que trabalham em escolas, professores que trabalham em creches, em orfanatos, olha, uma turma de montão, não só da igreja, também da escola dominical, como os cultos, em outros horários, né? Como funcionar aí na sua igreja, não tem problema. Este material está te ajudando a ensinar a palavra do Senhor aos nossos pequeninos. Gente, o nosso coração vibra de alegria por isso. Então sejam todos muito bem-vindos, porque a partir de hoje nós vamos estudar o livro Isaías. E olha que coisa linda aí na nossa tela, está aí a revista do professor. Gente, tá demais. O tema da nossa revista do maternal é Isaías, o mensageiro de Deus. Isso aí, que legal! E neste trimestre eu quero compartilhar com vocês, já dizendo, olha, você professor, até papai e mamãe, os avós, enfim, aí em casa, que queiram também preparar o material, é só você adquirir a revista do professor. E aí já no início da revista, olha como está dizendo aí na tela, eu já trago as ideias dos materiais didáticos mais utilizados na revista do professor durante todo este trimestre. Então, nos 3 meses você vai usar bastante flanelógrafo, você vai utilizar bastante alguns bonequinhos e a gente sempre traz alternativa para os recursos didáticos de você contar a história bíblica para os bebês e para as crianças de 2 a 3 anos. E aí você vai precisar, olha como está mostrando aí na tela, muitos papéis coloridos, emborrachado, mas lógico, em primeiro lugar, né? É a Bíblia, essa daí, este é o nosso manual. Porque o que nós vamos ensinar está na palavra do Senhor, no livro de Isaías. Isso aí! Agora, para que você prepare o material para os pequeninos, tá aí a lista, dá uma olhada. Materiais didáticos mais utilizados na revista do aluno. Giz de cera, indicado para os pequeninos, para os bebês, para a turminha de 2 a 3 anos. A gente utiliza massinha, que mais que você pode ver aí comigo? Aquarela, tinta guache, cotonetezinhos, aquelas hastes, sabe? Que é divertido de montão pintar aquarela, deixar a meninada pintar o desenho lá da revista do aluno, que vai estimular a coordenação motora, noção de espaço, enfim, é muito legal. E você pode também, olha que ideia joia, você pode confeccionar aventais para os pequeninos. Que coisinha mais fofa, todo mundo de avental. Legal, gente, muito bom. E na lição de hoje, lição de número 1, não é? A primeira lição do livro de Isaías, eu quero conversar com vocês exatamente como está no tema da revista. Isaías, o mensageiro de Deus. E aí nós vamos, aqui no livro de Isaías, nós vamos estudar o capítulo 6 e apenas um versículo, versículo 8 do capítulo 6 de Isaías. E neste versículo eu trago aí com o ensino um objetivo, que para os nossos pequeninos basta apenas um objetivo, algo que eu queira que eles entendam, ou que comecem a entender, ou que comecem a saber, tá bom? E olha aí, pais e educadores, no término do ensino, a criança deverá saber que é legal
falar de Deus para as pessoas. Pronto. Se você ensinar desta forma, o pequenino vai entender assim, tá bom? Agora, você não esqueça que a gente sempre gosta de dizer, olha, quando nós ensinamos a palavra do Senhor, sempre tem um versículo que a gente vai repetindo para que fique guardado no coração. Olha que legal! Aqui estou eu. Aqui estou eu. E é somente isso, só essa frase, que para os bebês e a criançada até os 3 anos, não é legal que seja algo longo. Eles não vão entender ou memorizar. É você, professor, papai e mamãe, que vai estar sempre repetindo. Olha, aqui em Isaías, olha, ele disse, aqui estou eu, Isaías 6:8. Você já está ensinando um versículo para o seu pequenino. Tá bom assim? Mas aí você pode perguntar, gente, mas peraí. Se a minha criança vai ouvir o versículo, mas ela não vai, né, entender, porque ela ainda precisa, aliás, ela precisa de algo que ela visualize, concreto, não é? O que quer dizer aqui estou eu? E a gente traz uma ideia bem legal. Olha isso aqui, são fantoches divertidos. Olha que legal. Gente, sabe aquelas meias? Olha que bacana. A gente traz essa ideia super fácil que você pode confeccionar menininhos, menininhas. Olha só, olha que legal. Olha isso aqui. Então você utiliza pedacinhos de lã, de fita, olhinhos, você borda a boquinha e aí fica super divertido. A criançada de 2 a 3 anos curte de montão fantoches bem divertidos que podem conversar com elas, tá bom? E aí você pode inclusive, né, colocar na mãozinha dela para que uma converse com o outro aqui, vão se divertir dizendo, cadê você? Eu estou aqui. Pronto. É desse jeito. A criançada vai curtir, vai gostar e prestar atenção no versículo que você está falando, beleza? Ai, que bacana! Agora vamos lá. Sobre os recursos didáticos da história de hoje, sempre tenha em mente que você, professora, papai, mamãe, avó, então, todos nós devemos primeiro ler a palavra do Senhor, na nossa referência do capítulo 6, verso 8, combinado? E aí, depois você pode, eu trago aqui como ideia para ensinar para os bebês o personagem da nossa revista. Tá aqui, oi, muito prazer. Bom, Isaías. Olha que legal. Isso aqui é uma naninha, é um boneco, olha só, bem gostoso, que eu fiz e trago como ideia divertida para vocês. Feito de tecido de algodão, tudo bordadinho. Que tal, hein? Que tal? Você pode dizer, eu não sei fazer essas coisas, eu não tenho habilidades na costura. Mas você tem pessoas lá da sua igreja que tem, não é? Que conseguem, que são boas costureiras. Convide-as para que elas possam fazer a obra do Senhor com você, confeccionar esses materiais. Isso é muito legal. E aí, eu trago para vocês exatamente esta ideia, tá bom? Deste boneco Isaías, porque toda vez que eu vou ensinar neste trimestre, conversar com o meu bebê sobre Isaías ou com a minha criança até os 3 anos, é muito legal, eu sempre apresento o boneco, o personagem do livro que a gente vai estudar durante esse trimestre. Legal, né? Aí você pode dizer, não, mas ainda não dá. Procura qualquer boneco, entendeu? De brinquedos mesmo. E aí você faz uma roupa. Legal é você preparar até mesmo nas cores do personagem que está na revista. Não é uma boa ideia? E assim a criançada vai identificar quando você conversar com o personagem. Tá legal? Vamos lá! E aí nós temos também na lição de hoje, já iniciando com o nosso flanelógrafo e as figuras. Olha que legal! As figuras que na revista já trazem anexados. Você recorta, plastifica e você pode trabalhar com a sua criança, porque eles vão verificar como vai ficar a cena aqui no flanelógrafo. Este flanelógrafo, gente,
Aqui, olha só, são várias flanelas, cada página com uma cena em cores diferentes, mostrando cenas diferentes. Olha que ideia legal, olha. E você pode também, olha, tá vendo? Olha só, cenas noturnas, de interior, exterior. Olha que bacana. Você pode pintar com tinta de tecido no feltro e você monta o seu flanelógrafo. E durante todo o trimestre, você pode fazer uso desse material. Então, vamos lá, gente! Agora, né, eu vou e penso, o meu bebê já está espertinho, tá lá no bercinho, ou na cadeirinha, ou nas almofadas no chão do meu berçário, não é? E aí, eu sento com ele e eu mostro, sabe quem? Isaías. Isto, olha só. E aí, eu vou conversar com meu bebê, porque quando eu conto a história bíblica para um bebê, eu vou conversar com ele. Então eu digo assim, oi, olha, este é Isaías. Um dia ele estava orando, sabe? Falando com o Papai do Céu. Aí apareceu um anjinho muito fofinho. E aí ele disse assim, eu tenho um presente para você, Isaías. E aí, quando ele veio até Isaías, Isaías ouviu uma voz, Papai do Céu, falando com ele e disse, quem é que vai ser o meu mensageiro? Aí o anjinho veio, tocou em Isaías e aí Isaías na mesma hora disse, tô eu aqui, pode contar comigo, Papai do Céu. Legal, beijo, parabéns, Isaías, que legal. Muito divertido, não é? Pois é, é assim que você conta a história para o seu bebê. Agora, para a sua criança de 2 a 3 anos, já sabe, né? Tem que sentar com a meninada e junto com elas, aí você diz assim, olha, vamos conhecer um novo amigo? É este aqui, o nome dele é Isaías. Um dia, Isaías estava, sabe, no lugar, falando com o Papai do Céu, e Isaías viu alguém sentado num trono, numa cadeira bem grandona. E era Papai do Céu. Que coisa linda! Isaías viu anjos, olha só que anjos lindos. Anjos ao redor do trono de Deus. E Isaías ouviu uma voz. E essa voz que era de Deus dizia assim, olha, quem é que pode ir por nós e falar para as pessoas exatamente o que eu mandar? Aí Isaías disse, aqui estou eu, pode me enviar. Uau! Naquela hora, Isaías estava dizendo que ele poderia ser um mensageiro de Deus para falar para os reis, para as pessoas lá da cidade dele, do país dele, sabe? Os recadinhos de Deus para as pessoas ouvirem as mensagens de Deus. E foi assim que Deus chamou Isaías para ser o seu mensageiro. Legal, né? Como é bom a gente ouvir a voz de Deus, como é bom. E Isaías, então, a partir daquele dia, ele passou a ser um mensageiro e falar para as pessoas o que Deus mandava ele falar. Bacana, né, gente? Muito bem! Que tal agora a gente falar com o Papai do Céu, junta as mãozinhas e vamos lá. Querido Deus, eu vou falar para as pessoas que você é bom. Aí, muito bem! É isso aí, pessoal. Já contou história, já orou com as suas crianças e para o seu bebê é você que ora por ele ou por elas, não é? E aí, então, depois pode cantar uma musiquinha, Posso Ser um Missionáriozinho, muito legal, sabe? De 3 palavrinhas, volume 1. E aí você canta de montão com os fantoches, os mesmos fantoches divertidos do versículo. Você pode agora colocar nas mãozinhas das crianças e começar a cantar Posso Ser um Missionáriozinho. Bacana, não é, gente? Bom,
Depois de tudo isso, tem muito tempo, por isso que você tem que aproveitar o tempo que você tem com as suas crianças. E aí agora vamos fazer as atividades. E olha que legal, aí na lâmina eu coloquei assim, olha, para o nosso versículo na revista do aluno, você já sabe, vem um desenho aí muito lindo para que a sua criança possa colorir, tá bom? Aí a gente traz como sugestão lápis ou giz de cera, aquarela, tinta guache. Você lê, verifica o que a atividade está solicitando e com antecedência você prepara tudo para as suas crianças. Será tempo de aprendizado, será um tempo em que os nossos artistas vão se inspirar e você deixa que eles pintem à vontade. Combinado? Que legal, gente! Essa revista de Isaías está linda! E aí, se Deus quiser, logo, logo, no próximo encontro, a gente vai trocar mais ideias sobre o livro de Isaías, o mensageiro de Deus. Combinado? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Querido professor, querida professora, sejam bem-vindos ao primeiro trimestre do ano de 2025. Nesses 3 meses, iremos estudar sobre o profeta dos reis, Isaías. Nós iremos embarcar em uma série de histórias repletas de visões, milagres, profecias que vão surpreender as nossas crianças. Nessa lâmina, gostaria de apresentar-lhes a capa da revista. Você pode, professor, perguntar sobre os elementos que estão nessa capa. Por exemplo, quem será esse homem? Por que ele está vestindo essas roupas? Crianças, vocês acham que ele faz parte da história? Então, professor, você vai fazendo perguntas que vai instigar a curiosidade e o aprendizado das nossas crianças. Então, agora nós vamos trabalhar a lição de número 1. O tema da nossa revista é o chamado de Isaías. Encontrando o tesouro, Isaías capítulo 1 até o 6. Objetivo: mostrar que Jesus nos chamou para levarmos as boas novas de salvação a todas as pessoas, guardando no coração: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso 8. No Vamos Louvar, trouxemos 2 músicas com o mesmo tema, Missionáriozinho do 3 Palavrinhas e Missionáriozinho do Diante do Trono. Orientações importantes. Bem-vindos a mais um abençoado trimestre. Nele estudaremos o livro de Isaías, um dos profetas mais importantes que anunciou a chegada do nosso Salvador. Para enriquecer a apresentação das lições, sugerimos a confecção de um cenário de interior de sala de estudo com alguns acessórios, como tapete, mesa e etc. A criação de um personagem para Isaías e a construção de um alto-falante. Os materiais utilizados para a construção desses recursos didáticos ficarão a critério do professor. Capriche nas providências, pois serão bastante utilizadas durante o trimestre. E aqui, querido professor, eu chamo a sua atenção para que você dê atenção a este cenário, ao cenário que você poderá fazer igual ou poderá fazer com materiais reutilizáveis, com materiais que estão ao seu alcance, desde que possa alcançar as nossas crianças. Eu fiz este com feltro. E agora nós vamos verificar como ficou o nosso guardando no coração. Chegou aquele momento que é o guardando no coração e você vai enfatizar que esse texto sempre é retirado da Bíblia, a palavra de Deus. Nesse caso, o nosso estudo sobre o livro do profeta Isaías. E para trabalhar esse versículo, eu confeccionei uma boca em EVA e fiz uma abertura com estilete. E você também pode fazê-lo com EVA ou com papel cartão. Utilizando uma plaquinha, escrevi o versículo em letras coloridas para passá-lo por dentro da boca. Então, nesse momento, você pode estar utilizando essa dinâmica e vai falando bem devagar para a sua criança. Vai lendo bem devagar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, versículo 8.
Você pode ler mais uma vez e permitir que a sua criança faça um manuseio desse versículo para instigar a aprendizagem. Nesse momento, nós podemos orientar as crianças para que elas não falem palavrões, não machuquem seus colegas com palavras e dizer que a nossa boca foi feita para louvar o Senhor e não para desagradá-lo. Utilizando essa boca é um momento oportuno para falar sobre a importância da boca para a nossa comunicação e o cuidado que devemos ter para não desagradarmos ao Senhor. Vamos então partir para a nossa história de hoje? Olá, crianças! Olá, querido professor! Hoje iremos estudar o livro do profeta Isaías. E vocês sabem que Isaías foi um homem chamado por Deus para anunciar um montão de mensagens para o povo? Olha aqui, professor, eu fiz Isaías de feltro, porém você pode fazê-lo com material reciclável, com EVA ou outro que esteja à sua disposição. E daí você vai dizer para a sua criança que Isaías foi escolhido para ser um grande profeta e que na vida de Isaías tinha algumas coisas que ele precisava mudar. Uma das coisas que ele precisava mudar é que a sua boca era suja. E que ele, muitas vezes, falava coisas que não agradavam a Deus. Mas como assim a boca dele era suja? Será que tinha cárie nos seus dentes, hein, criança? Não, não tinha cárie. É que da sua boca saíam palavras que não agradavam a Deus e também não agradavam as pessoas. Será que Isaías poderia ser um profeta com sua boca suja? De pecado? Claro que não. O que será que Deus fez para limpar a boca de Isaías? A Bíblia diz que Isaías teve uma visão e ele viu um trono rodeado de anjos especiais, chamados serafins. E esses anjos cantavam uma linda canção: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Crianças, eu posso imaginar o quanto Isaías ficou deslumbrado com aquela visão. E ele ficou: meu Deus, Deus veio falar comigo. Sabe, crianças, Isaías ficou tão impressionado com aquela visão que ele pensou: meu Deus, meus lábios são sujos, e agora? Sabem o que aconteceu, crianças? Um anjo pegou uma brasa de fogo e limpou a boca de Isaías. Uma brasa que não doía, porque era uma brasa da parte de Deus. E aí, Isaías ficou com a sua boca limpa. Uau, que legal! Agora Isaías estava preparado para levar a mensagem do Senhor para todo o povo. E depois disso, ele ouviu uma voz bem forte que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Uau, crianças! Essa era a voz de Deus! E daí Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você observou, querido professor, que eu fui inserindo na história alguns elementos que pudessem chamar a atenção da criança: cenário, boca suja, a boca propriamente dita, os visuais e o alto-falante. Depois de contar a sua história, a sua maneira, do seu jeito, da orientação que nós estamos dando, você pode fazer a aplicação pessoal que está na revista, que diz assim: crianças, Deus chamou Isaías para algo muito especial. Da mesma forma, Ele chama você e eu para anunciar a sua palavra. Então, nós precisamos estar com a nossa boca e o nosso coração limpos, para que possamos falar de Jesus para todas as pessoas. Agora vamos verificar como ficou a atividade de hoje? Muito bem, muito bem. Depois que você trabalhou com eles o exercício que está na revista do aluno, você pode fazer uma brincadeira super legal.
É claro que se você tiver um alto-falante desse aqui, você poderá levar também. Caso você não tenha, eu fiz esse aqui, ó, de EVA, que você pode também utilizar. Mas para as crianças, você pode fazer um cone de papel, que vai ficar super legal. Você leva papéis coloridos ou papel branco. Você pode até pedir para que a criança desenhe algo antes, faça a coloração e depois vai ensiná-la a fazer esse cone e vai deixá-las brincar à vontade. Que Deus te abençoe, te dê um trimestre abençoado na sua presença. E eu te espero na próxima videoaula. Que bom, queridos professores, mais uma vez estarmos juntos com a nossa videoaula. E dessa vez iremos começar um novo trimestre e com uma nova revista. Dessa vez, a nossa revista de juniores traz como tema Isaías, visões e profecias sobre a salvação. E hoje nós vamos comentar algumas coisas sobre esse livro tão importante, um livro profético, né, que nós precisamos conhecer. Aliás, Isaías, ele é uma mini Bíblia, porque ele traz muitos conhecimentos, muitas profecias a respeito de Jesus e a respeito do futuro, as revelações do Apocalipse, por exemplo. Então, vamos começar com a nossa lição de número 1. A lição de número 1 traz como tema o profeta Isaías. O nosso texto bíblico se encontra em Isaías, capítulo 1 até o capítulo 5. O Guardando no Coração traz o seguinte versículo: os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve. Isaías, capítulo 1, versículo 18, na parte B. O nosso objetivo é ensinar que a rebelião contra Deus é algo grave. É preciso permanecer firme, confiando em suas promessas, sem se deixar influenciar pelas coisas do mundo, que nos afastam de Deus. O Vamos Louvar traz a música Amigos de Deus, do Criança Diante do Trono. Orientações importantes. Nesse trimestre, iremos nos aprofundar no livro profético de Isaías, explorando suas mensagens poderosas e relevantes para nossas vidas. Vamos começar conhecendo o profeta Isaías, que viveu sob o reinado de 4 reis de Judá. Ele recebeu o chamado profético para alertar o povo de Judá sobre a rebelião contra Deus. Para ensinar, prepare as figuras dos rostos dos 4 reis: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Use um cartaz com o significado do nome Isaías e o outro com a frase: a rebelião é grave e ocorre quando agimos contra os ensinamentos de Deus, ferindo a sua santidade e autoridade. E o Você Sabia, que é a introdução da nossa lição, diz o seguinte: Isaías foi um pregador e profeta que viveu em Judá. Seu nome significa Deus é salvação. Sua esposa era a profetisa e tiveram 2 filhos cujos nomes tinham um significado profético. O livro de Isaías, com 66 capítulos, é um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Descreve um tempo em que a idolatria estava se enraizando na terra de Judá. Sofria com as ameaças de seus inimigos que queriam tomar a nação. Isaías foi escolhido para alertar a nação judaica sobre a rebelião contra Deus. A rebelião é grave e ocorre quando agimos contra os ensinamentos de Deus, ferindo a sua santidade e autoridade. Isaías é considerado um profeta messiânico, por profetizar sobre a vinda do Messias e sua missão, anos antes de acontecer. Muito bem, como sugestão para a nossa aula de hoje, trouxemos aqui um pequeno quadro branco. Algumas salas de aula já possuem o seu quadro branco dentro da sala, mas algumas não têm. Então, nós trouxemos a sugestão de um portátil, que você pode estar escrevendo as palavras-chave da nossa lição. Por exemplo, Isaías, que tem um significado profético.
Deus é salvação. Olha só que significado maravilhoso. O livro de Isaías significa Deus é salvação. Olha só, assim como ele profetizou que Jesus viria ao mundo para salvar toda a humanidade. Então o seu nome, ele tem um significado profético, né? E ele significa Deus é salvação. Então é muito importante a gente estar frisando sempre, batendo sempre o significado, né, dessa palavra Isaías, esse nome, né, do nosso profeta que nós iremos estudar nesse trimestre. Então Isaías, ele possui 66 capítulos, assim como a Bíblia possui 66 livros. Olha só, esse livro profético, ele é considerado uma mini Bíblia, justamente porque ela fala de muitas coisas que contém a própria Bíblia, a Bíblia inteira, né? Os assuntos estão contidos dentro do nosso livro de Isaías. Isaías fala do nascimento de Jesus, Isaías fala sobre a morte de Jesus e Isaías fala sobre as coisas celestiais, aquilo que ainda vai acontecer no futuro, que foi registrado no livro de Apocalipse. Então esse livro é um livro maravilhoso, é o livro que nós iremos estudar nesse trimestre. Então nós precisamos fazer muitas coisas para mostrar para os nossos alunos como esse livro é maravilhoso, né? Então, uma das sugestões que nós trouxemos também é fazer um pergaminho, né? Porque antigamente não se escrevia em livros, né? Se escrevia em pergaminhos. Então, olha só, nós temos aqui uma pequena, vamos dizer, demonstração de um pergaminho, que não é. Aqui o material é feltro, né, com esse cabinho de madeira e as letras também coladas, feita com feltro. E aqui, né, nessas pontas, né, nessa borda aqui do nosso pergaminho, foi usado giz pastel para fazer essa caracterizar, não é? Como se fosse algo antigo, né? Alguma coisa que a gente achou, encontrou, né? Muito antigo. Então, por isso, nós vamos usar um pergaminho feito com feltro, que você pode confeccionar aí com o material que você tiver. Você pode fazer com feltro, mas você pode fazer com emborrachado, você pode fazer com papel madeira, né? Com qualquer tipo de material. Você pode estar utilizando. Então, eu vou fazer uma pequena demonstração de como é que a gente pode fazer esse material aqui. Muito bem, então o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de feltro, né? Que você pode adquirir aí nos armarinhos, né? Do seu bairro, da sua cidade, onde você estiver. Com certeza tem feltro para vender. E aí, o feltro, ele é um material muito versátil, que você pode confeccionar muita coisa com ele, né? Quando você confecciona com o feltro, ele vai durar muito mais, né? A durabilidade do feltro é muito maior do que o papel. Então, o que é que você vai fazer, né, nas pontas? Primeiro, você vai pensar em fazer um pergaminho retangular, né? Não quadrado, mas retangular. Então, você vai pegar aqui, vou fazer um pequeno, né, para a gente mais ou menos ver como é que a gente vai fazer os cortes, né? Então, você vai imaginar que seja, né, uma coisa assim meia sem ordem mesmo, né? Você vai fazendo aqui os pequenos triângulos e aqui você vai fazendo aqui umas bordas, uns boleadozinhos, né? Aqui, assim mesmo, para demonstrar que ele é algo que já está meio velho, meio gasto, né? E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu giz pastel, né? O giz pastel é encontrado em qualquer livraria, tá bom? E aí a gente pega o marrom. Esse aqui, ele é de óleo, né? Ele é um giz oleoso, né? Então ele é muito bom para a gente trabalhar. Você vai pegar um papel para não sujar a sua mesa e aí você vai fazer aqui, ó, uma pequena pintura, né? Puxando para cima para poder ficar marcado aqui o nosso feltro na sua borda, né? Na borda do nosso pergaminho, olha só, para mostrar que ele é um pouco velho, né? Uma coisa antiga. Então você faz aqui uns pequenos riscos e aí você já tem a sua ponta, né? A ponteira do nosso pergaminho pronta, olha só.
E aí fica assim, né? Como eu fiz esse daqui, que você também, se você tiver, você pode fazer também com tinta de tecido, né? Fazendo com todo o cuidado, essa borda aqui também vai ficar muito bom, tá bom? E aí, já fizemos aqui o nosso pergaminho. Em seguida, nós vamos, né, fazer a nossa letrinha escrito Isaías. Então, como é que eu fiz? Para ficar bem maior, eu fiz dessa forma aqui, né? Para poder ficar um nome bem maiorzinho. Aí, o que eu vou fazer? Vou recortar só uma letra, tá bom? E você vai pegar o feltro, né, da cor que você quiser fazer a letrinha. E você vai tirar só um pedacinho. Com a ajuda de um alfinete, muito melhor, você recorta, né? Mas você recorta com o papel mesmo, para não dar fazer dois trabalhos, de recortar o papel e o feltro. Então, eu já faço assim. Eu já corto o feltro e o papel juntos, tá bom? Olha só. E aí, você tem uma letrinha já pronta. Olha só. Quase perfeito, né? Mas, olha só, ficou muito boa. E aí, olha só que fica aqui o nosso I de Isaías, né? Bem posicionado. Você pode colar com a cola quente ou uma outra cola de tecido, né? Cola para artesanato, qualquer tipo de cola que cole feltro, né? Nem toda cola ela é possível colar, mas essas cola quente, cola de tecido e a cola para artesanato, ela cola sim, tá bom? Então eu espero que você consiga fazer o seu pergaminho para assim demonstrar para os seus alunos, né? Que esse livro, o livro de Isaías, ele foi escrito em pergaminhos. E como nós sugerimos, né, aqui a figura dos reis também na introdução, nós poderemos usar a figura 1.2, tá bom? Você pode estar usando também na introdução. E outra coisa também que é muito importante é fazer, né, os cartazes com essas frases. A rebelião é grave. Então é algo que a gente precisa fixar na cabeça dos nossos alunos, que a rebelião contra Deus é algo muito grave. Então nós temos essa frase: a rebelião é grave, né? Quando é que ela é grave? Por que ela é grave? Porque quando agimos contra os ensinamentos de Deus, isso é algo grave, né? E também a rebelião é grave porque nós estamos ferindo, né, a santidade de Deus e a autoridade de Deus. Então é algo muito grave, né? Nós não podemos brincar, porque o Senhor disse que a rebelião é pior do que a feitiçaria. Então a gente precisa ter cuidado. Nós não podemos nos rebelar contra Deus, porque as consequências são muito grandes e terríveis, né? Então o livro de Isaías, ele traz alertas para os reis, né, os 4 reis, mas para todos nós também. E aí as figuras que você pode usar na introdução, né, no Você Sabia, que é a figura de Isaías, a figura 1.1, e as figuras dos reis que você vai usar no tópico 1, né, as figuras 1.2, né, o rei Uzias, o rei Jotão, rei Acais e, por último, o rei Ezequias. O nosso tópico 1, o profeta Isaías e os reis de Judá, traz os seguintes pontos. Isaías, filho de Amós, tinha a missão de entregar as mensagens de Deus ao povo de Judá. Por anos, Isaías alertou sobre a rebelião contra Deus e suas consequências. Anunciava a solução de Deus para o pecado. Isaías profetizou durante os reinados de 4 reis, os reis Uzias, o rei Jotão, o rei Acais e o rei Ezequias. Muito bem, para iniciar o nosso primeiro tópico, nós iremos comentar um pouquinho sobre o pai de Isaías. O pai de Isaías tem um nome que nós já conhecemos, Amós. Mas esse Amós não é o profeta Amós, né? Aquele que tem um livro na Bíblia escrito Amós. Não é esse. Esse Amós é um outro Amós,
Só que esse Amós é com a letra Z e o outro é com a letra S, então eles são diferentes. Para não haver confusão, a gente sempre explica para os nossos alunos que o pai de Isaías não é o profeta Amós. Isaías tinha uma árdua missão. O povo de Judá já estava entregue na idolatria, no pecado, estava cego espiritualmente. Eles não conseguiam ver e nem ouvir o Senhor falando. Quando o Senhor levanta um profeta, como ele levantou o profeta Isaías, ele já falou com eles e eles não deram ouvidos. Então, por isso, o Senhor chama, Isaías para que ele fosse aos reis e falasse sobre o pecado da nação. Isaías profetizou no reinado do rei Uzias, E foi o primeiro rei, que Isaías profetizou no seu reinado. Então ele profetizou no reinado desses 4 reis, mas o primeiro que ele profetizou foi no reinado de Uzias. E Uzias governou a terra de Judá, foi abençoado porque guardou os mandamentos de Deus. Mas tempos depois, Uzias se tornou arrogante, orgulhoso e desobedeceu a Deus. E aí ele sofria de uma doença chamada lepra e viveu assim até a sua morte, reinando por 60 anos. Então, assim foi o reinado de Uzias. E Uzias também, ele permaneceu doente até a sua morte. Quando Uzias morreu, então o seu filho Jotão assumiu o seu lugar e reinou por 17 anos. E ele obedeceu aquilo que o Senhor ordenou. O rei Acais era filho do rei Jotão. Ele tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos. Mas ele escolheu não honrar o Senhor, E ele desobedeceu às ordens de Deus, aquilo que o Senhor ordenou, seus mandamentos. Ele não quis obedecer. E aí, o seu filho Ezequias, assumiu quando ele faleceu. Quando Ezequias subiu ao trono, ele destruiu todos os altares que Acais havia construído. Acais havia desonrado a Deus, mas Ezequias escolheu obedecer ao Senhor. Então ele destruiu todos os altares e por isso ele foi honrado pelo Senhor. O Senhor sempre ajudou Ezequias em suas lutas. O nosso segundo tópico diz assim: o Senhor deseja salvar a todos, que traz os seguintes pontos. A nação de Judá vivia um conflito espiritual, como se não conhecesse a Deus. Suas práticas o desonravam. Os judeus deixaram de adorar a Deus, não ouviram os alertas. O pecado contaminou seus corações. Deus providenciou uma saída, olha só, que coisa maravilhosa. E por último, Isaías revela a maravilhosa promessa de Deus, o ramo novo que brotaria. Então, o que nós vamos falar aqui no tópico 2? Nós vamos falar que a nação de Judá, ela deixou de adorar o Senhor. Este era um grande conflito espiritual da nação de Judá. Então, os seus corações, estavam cheios de pecado, contaminados. E o Senhor disse que apresenta a saída. Qual era a saída? Ele limparia os seus corações para aqueles que quisessem, se arrepender. Ele limparia os corações. Então, para isso, nós temos também essa figura 1.3, que nós temos uma imagem muito legal, que é Jesus lavando um coração. Assim como Deus falou para a nação de Judá, Jesus também quer limpar o nosso coração. Jesus quer lavar o nosso coração. Mas Jesus vai lavar o nosso coração como? Com o seu sangue, Então, Jesus, ele quer lavar
todo o nosso coração com seu sangue, para que nós possamos receber o perdão dos nossos pecados. Basta que, assim como a nação de Judá precisava se arrepender, da mesma forma somos nós. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para receber o perdão de Deus e ter o nosso coração bem limpinho, da cor da neve. Olha só, a promessa de Deus é uma promessa maravilhosa. Ele mesmo iria limpar o coração da nação de Judá, assim como Jesus limpou o nosso coração. E nós somos muito felizes. Por quê? Porque o nosso coração tem Jesus morando nele. Jesus, ele trouxe para nós a salvação e a graça, né? A graça nos possibilitou ter uma nova vida. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Jesus é a salvação que nos trouxe, possibilitou a nova vida, a vida eterna. No tópico 3, uma plantação de uva. Isaías descreve o reino de Judá como uma vinha cuidadosamente plantada e cultivada por Deus. Segundo ponto, o Senhor esperava colher bons frutos dessa vinha. A vinha, o reino de Judá, produziu frutos ruins. O Senhor, decepcionado com seu povo, encarregou o profeta Isaías de transmitir uma mensagem urgente. Isaías, ele usa uma metáfora para falar sobre a nação de Judá, né? Ele usando a vinha, né? Ou a parreira, a que produz uvas. Então, é como se Deus tivesse plantado uma vinha, né? Plantado uvas. Só que Deus esperava colher bons frutos, né? E aí você tem essa figura dos bons frutos, né? E aí tem as suas particularidades que daqui a pouco a gente vai comentar. Mas só vou mostrar agora as figuras. Então, Deus esperava colher frutos bons, mas em vez disso, ele colheu frutos ruins. Por quê? Porque a nação de Judá, né, a nação que ele se dedicou, tirou do Egito, né, fez grandes milagres para aquele povo, o rejeitou. Então, essas uvas são consideradas uvas bravas, uvas amargas, e foi isso que Deus colheu do povo de Judá. Então Deus estava decepcionado com seu povo. E aí é quando ele chama, né, o profeta Isaías para entregar uma mensagem urgente, uma mensagem de alerta, para falar a eles sobre os seus pecados, aquilo que eles estavam fazendo, a idolatria, rejeitando o Senhor. Então o Senhor queria que Isaías entregasse essa mensagem para que o povo se arrependesse. A aplicação: crianças, a rebelião contra Deus é algo grave, por isso o profeta Isaías alertou o povo de Judá e ao mesmo tempo que chama a nossa atenção. Devemos permanecer firmes, crendo nas promessas do Senhor, sem se deixar influenciar pelas coisas do mundo, como mentiras, a idolatria, que nos separam de Deus. Somos abençoados porque Jesus nos ama e vive em nossos corações. E agora os recursos didáticos da nossa história são as figuras da nossa revista. Figura 1.1, Isaías. Figura 1.2, Rosto dos Reis. Figura 1.3, Jesus e o Coração. Figura 1.4, Frutos Bons e Frutos Ruins. E agora a sugestão para 7, 8 anos e 9 a 11 anos, nós vamos providenciar os seguintes materiais: cartazes ou quadro branco que mostrem Isaías, 66 capítulos, profetas maiores, um coração escrito salvação e graça. Explique, né, que Isaías nos mostra o caminho da salvação e a graça que recebemos por meio de Jesus. Mostre os cachos de uva, explicando que eles representam Judá na expectativa de Deus. Destaque os frutos bons e crie cartões com as palavras justiça, obediência e retidão e explique como esses frutos são resultados da obediência e fidelidade a Deus. Em seguida, mostre os frutos ruins e crie cartões com as palavras rebeldia, desobediência e injustiça. Explique como esses frutos são resultados da desobediência e rebeldia contra Deus. Pendure os cartões nos cachos de uva usando fita ou corda. Muito bem, como nós vamos fazer? Nós vamos fazer, né, 2 cachinhos de uva. Nós vamos fazer cor de uva, pode ser lilás.
e outro marrom ou um vermelho, para demonstrar que é uma uva brava, né? Então, olha só, aqui nos frutos bons é colhido o que? Justiça, né? Retidão e obediência. É aqui o resultado desse fruto. Mas os frutos ruins, né? Que foi o que Judá deu, né? Que esse tipo de fruto aqui. Olha só o que foi colhido: rebeldia, né? E desobediência. Então, nós podemos fazer esses cartões, né, impressos ou mesmo de emborrachado, e as uvinhas você pode fazer também com o material que você tiver disponível. E aí, vamos confeccionar o visual do nosso versículo, que é em formato circular, né? Um tem um sabonete, o outro uma esponja. E diz assim o nosso versículo de hoje: os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve. Isaías, capítulo 1, versículo 18, parte B. E aqui está como nós vamos confeccionar o visual do nosso versículo, também que você pode fazer com o material que você tiver disponível. O importante é que ele tenha assim, ó, as duas figuras, o sabonete e a esponja, porque isso aqui fará parte da nossa dinâmica, né? Então eu tenho aqui um sabonete e tenho uma esponja. Então na hora que eu levanto o sabonete, as crianças vão falar a primeira parte do versículo que tem aqui o sabonete. Quando eu levantar aqui a esponja, as crianças falarão aqui, ó, a parte do versículo que consta a esponja. E assim a gente vai fazendo a dinâmica, né, esse joguinho, para que as crianças possam memorizar o nosso versículo. Não esqueça de ensinar primeiro, né, da Bíblia, e em seguida o visual. Você vai usar o visual para ensinar. E depois você vai explicar as palavras difíceis e também explicar o significado do versículo. Em seguida, vão escrever na sua revista do aluno, para que eles possam realmente ter memorizado, eles ali vão escrever, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a nossa próxima videoaula.